Em 1780, numa pequena cidade na Escócia, bem pertinho do mar, nasceu uma criança que um dia se tornaria um dos pastores presbiterianos mais influentes e marcantes da história. Thomas Chalmers era o sexto de 14 filhos numa casa sempre cheia do barulho e correria de muitas crianças, mas principalmente repleta da graça de Deus. Entre todos os irmãos, Thomas era conhecido por 3 coisas. Era o mais travesso, o mais forte e o mais generoso. Mas seus pais logo perceberam que havia algo muito especial naquele menino. Thomas tinha uma curiosidade gigantesca e uma vontade de aprender que impressionava a todos. Era um garoto com uma mente tão brilhante que aos 12 anos, imaginem, 12 anos, entrou para a Universidade de St. Andrews. Lá, Thomas se apaixonou perdidamente pela matemática. A geometria exercia sobre ele um fascínio irresistível, moldando sua mente para pensar com precisão e lógica. Sua sede de conhecimento era tanta que, mesmo depois de se tornar pastor aos 19 anos, ele continuava dando aulas de química na universidade. E antes de fazer 25, já estava concorrendo para ser professor de matemática e filosofia nas melhores universidades da Escócia. Mas aqui começa uma parte triste da história. O jovem pastor Thomas estava tão deslumbrado com as ciências e com sua promissora carreira acadêmica que tratava o púlpito como apenas mais um emprego qualquer. Ele pregava aos domingos, mas seu coração estava mesmo nos laboratórios e nas salas de aula durante o resto da semana. Seus sermões eram até tecnicamente bem feitos, mas completamente vazios, sem a fiel exposição das Escrituras, sem o fervor de uma verdadeira espiritualidade. Como ele mesmo disse depois, seus sermões tinham o peso de uma pena sobre o coração das pessoas. Essa frieza espiritual não era só problema de Thomas. A igreja da Escócia inteira havia se acomodado após mais de um século de tranquilidade. No lugar da pregação vigorosa e genuína das Escrituras, prevalecia um cristianismo formal e superficial, mais preocupado com aparências do que com o poder do Evangelho. Foi então que Deus sacudiu completamente a vida de Thomas Chalmers. Enquanto escrevia artigos sobre cristianismo para uma enciclopédia, uma percepção perturbadora o atingiu como um raio. Ele estava escrevendo com precisão acadêmica sobre verdades que jamais haviam tocado seu próprio coração. Além disso, a leitura de um livro de William Wilberforce mostrou-lhe o poder transformador de uma fé genuína, e uma doença grave o forçou a confrontar sua própria fragilidade espiritual. Quando Thomas retornou ao púlpito em 1810, não era mais o mesmo homem. Havia abandonado completamente a pregação moralista e vazia para se tornar um proclamador apaixonado da graça de Deus. Seus sermões agora brotavam de um coração transformado, anunciando com clareza e fervor a justificação pela fé e a completa dependência que todo ser humano tem de Deus para a sua salvação. O impacto foi extraordinário. Pessoas começaram a viajar quilômetros de distância, vindas de cidades vizinhas, só para ouvi-lo pregar. Se os seus sermões antes tinham o peso de uma pena sobre o coração das pessoas, agora suas palavras despencavam como marretas, quebrantando corações endurecidos ao arrependimento, despertando consciências adormecidas e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Em 1812, Thomas Chalmers encontrou sua companheira de vida ao casar-se com Grace Pratt. O lar que construíram juntos era simples, mas transbordava de fé genuína. Grace, com seu temperamento sereno e piedade sincera, era sua auxiliadora e fiel conselheira em todas as decisões importantes. Juntos, criaram suas filhas num ambiente repleto de afeto, oração e disciplina amorosa. Sua casa se transformou num verdadeiro refúgio de ternura e devoção, oferecendo paz e descanso em meio às intensas responsabilidades e desafios do ministério. Algum tempo depois, Chalmers foi designado para uma igreja em Glasgow,
uma das maiores cidades industriais da Escócia. Ali, ele descobriu um verdadeiro campo missionário em sua própria pátria. Milhares de pessoas vivendo no que ele chamava de paganismo doméstico. Sua resposta foi revolucionária. Não apenas pregar o evangelho, mas demonstrar seu poder transformador através de uma abordagem sistemática aos problemas sociais. Quando foi transferido para a paróquia de St. John em 1820, a mais populosa e também a mais pobre de Glasgow, Chalmers pôs em prática seu método inovador. Dividiu a paróquia em distritos menores, colocou presbíteros e diáconos responsáveis por cada área, estabeleceu escolas onde necessário e assumiu pessoalmente a administração dos fundos para os pobres. O resultado foi espetacular. Em menos de 4 anos, ele conseguiu reduzir drasticamente os gastos com assistência social ao mesmo tempo em que fez aumentar tanto a qualidade de vida quanto a moralidade dos moradores da região. Diferentemente de outras abordagens que viam a pobreza apenas através de lentes econômicas, Chalmers compreendia que a verdadeira transformação social deveria começar na regeneração do coração humano. Ele treinou visitadores para alcançar cada casa, levando evangelho e cuidado, quarteirão por quarteirão. Uma de suas escolas chegou a reunir 300 alunos de uma comunidade que antes era hostil ao protestantismo. Prova de que educação cristã feita com dignidade e amor podia vencer qualquer resistência. Ao mesmo tempo, sua genialidade intelectual florescia em múltiplas direções. Seus trabalhos sobre astronomia causaram sensação ao harmonizar a ciência moderna com a fé cristã, demonstrando como a imensidão do universo tornava ainda mais gloriosa a encarnação do Filho de Deus. Já suas discussões sobre economia e comércio trouxeram uma perspectiva cristã para o mundo dos negócios, tornando-o uma figura admirada e respeitada dentro e fora da igreja. Thomas Chalmers era um pregador extraordinário, conhecido por um estilo único que impressionava a todos. Sempre começava seus sermões de forma contida, calma e até hesitante. Mas essa aparente timidez inicial era apenas o prelúdio de algo grandioso. Aos poucos, sua voz ganhava intensidade. Suas ideias fluíam com crescente clareza, até que subitamente ele se transformava num orador poderoso, cativando completamente as mentes e corações de todos os ouvintes. Essa mesma energia levou Chalmers a liderar uma grande campanha de plantação de igrejas, que resultou na abertura de cerca de 200 novas igrejas. O seu método era simples e eficaz: aproximar os pastores do povo através de uma rede coesa de igrejas, cada uma com escola, assistência social e um bom e sólido culto reformado. Em 1843, Chalmers enfrentou o maior desafio de sua vida. O governo britânico havia começado a interferir nas decisões da Igreja da Escócia, violando um princípio fundamental: a supremacia de Cristo como o único rei e cabeça da Igreja. Diante disso, Chalmers precisou escolher: submeter-se ao controle do Estado e preservar sua posição, seu prestígio e tudo o que havia construído após décadas de trabalho árduo no ministério, ou manter-se fiel à palavra e à coroa de Cristo, mesmo que isso significasse perder tudo. Chalmers não vacilou. Para ele, a fidelidade à palavra de Deus e o senhorio de Cristo sobre sua igreja eram inegociáveis. Levantou-se e saiu da Assembleia Geral, iniciando uma marcha silenciosa e solene rumo a Tenfield Hall. Centenas de pastores e presbíteros o seguiram, deixando para trás a segurança de seus templos, salários e casas pastorais. Ao chegarem, reuniram-se em silêncio reverente para constituir a Igreja Livre da Escócia. Presidindo aquela histórica assembleia, Thomas Chalmers subiu à tribuna. Com o rosto sereno e o olhar dirigido ao céu, propôs que começassem com louvor, entoando o Salmo 43. Então, 3.000 vozes se ergueram em uníssono clamando: Senhor, envia tua luz e verdade. E no instante em que o som encheu o grande salão, um feixe de luz solar atravessou as janelas
e inundou o lugar com um brilho dourado, como se o próprio céu confirmasse o que ali nascia. Muitos lembraram o texto que Chalmers havia pregado meses antes: "Ao justo nasce luz em meio às trevas." Com disposição e coragem, Thomas conseguiu liderar um grande esforço para construir essa nova denominação do zero. E, em pouco tempo, lançou uma ousada campanha de arrecadação de doações voluntárias e tomou frente na gestão de um fundo de sustento, por meio do qual a nova denominação foi estruturada. Novas igrejas foram construídas e organizadas, e o sustento dos pastores e de suas famílias foi garantido. O legado evangelizador de Thomas se espalhou pelo mundo. Desde seus primeiros anos como pastor, ele já defendia e escrevia em favor das missões mundiais. Em Londres, seus sermões arrastavam multidões. Uma geração inteira de discípulos bebeu de sua visão de uma igreja comprometida com missões. Presbiterianos partiram para a Índia, África e outros campos missionários, levando não apenas o evangelho, mas também escolas e hospitais baseados nos princípios que aprenderam com Thomas. Quando Thomas Chalmers partiu para a glória, um contemporâneo disse que pareceu como se a estrela mais brilhante do firmamento tivesse deixado de brilhar. Para muitos, Thomas Chalmers foi o maior escocês do século XIX. Para outros, era o estrategista de Deus. A vida de Thomas Chalmers nos ensina que Deus pode usar mentes brilhantes para transformar o mundo. Ele mostrou que não precisamos escolher entre excelência intelectual e fervor espiritual. Podemos ter ambos. Era um homem de ação e de intelecto, relevante na ciência e um pastor dedicado. Participava dos grandes debates nacionais, mas se preocupava profundamente com sua comunidade. Tinha vigor e ousadia para enfrentar desafios grandiosos, porém sem deixar de ser manso e humilde de coração. O que unificava todos esses aspectos? Uma vida inteiramente consagrada a Deus.